E aí, então, voltamos para a nossa aula de número 51, que também é o nosso exercício 51 do nosso capítulo 14. E diz o seguinte: sendo a tangente de x igual, aí eu vou te pedir aqui uma desculpa, porque é menos raiz quadrada de 2 sobre 2 com π sobre 2 menor que x, que é menor que π. E ele pede para encontrar, então, os valores de seno de x e cosseno de x. Esse erro aqui, até essa aula que você estiver assistindo, tá bom? Ele já vai estar corrigido aí no seu PDF. Se você fez o download do PDF antes, está aqui o link na descrição, né, no comentário aqui, você já pode baixar ele novamente, que ele já vai estar corrigido, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa aula aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, normalmente que a gente faz, é se situar o que está acontecendo. Então, nós sabemos que a nossa tangente de x, ele vai afirmar que é menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso porque a minha tangente, vou fazer aqui uma setinha, a nossa tangente ela é menor que o nosso arco, né? Ele é menor que π sobre 2, que é menor que π. E aí eu te chamo a atenção para o nosso círculo trigonométrico lá. Aqui nós temos 0, aqui nós temos o π sobre 2, aqui nós temos o nosso π e aqui temos 3π sobre 2. Então, o nosso arco, ó, ele está aqui, ó, entre π sobre 2 e π. Então, ou seja, ele está no segundo quadrante. E se ele está no segundo quadrante e ele está pedindo para a gente calcular os valores do seno e do cosseno, nós vamos chegar à conclusão de que no nosso segundo quadrante os valores do seno são maiores do que zero e os valores de cosseno eles são menores do que zero. Então, o meu seno ele vai ser um valor positivo. Vou colocar aqui de verde que eu vou encontrar um valor de seno positivo e vou encontrar um valor para o meu cosseno, um valor negativo. Isso faz mais sentido ainda se você lembrar que a nossa tangente de x ela é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. E essa daqui é uma maneira de você estar resolvendo este problema. Mas eu vou fazer de uma outra maneira. Vou resolver dessa maneira aqui também, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou te chamar a atenção para que a nossa secante ao quadrado, ou seja, a nossa secante ao quadrado de x, ela é igual a 1 menos tangente ao quadrado de x. Isso daqui é uma consequência, né, da nossa relação fundamental. Vale a pena, tá bom? Você pode guardar aí este comentário aqui. E daqui eu vou começar a resolver o nosso exercício. E eu te chamo a atenção que a nossa secante ela é 1 sobre cosseno. Eu vou abrir aqui uma outra página para te relembrar. A nossa secante de x, ela na verdade ela é 1 sobre o cosseno de x. A nossa cossecante, né, de x é igual a 1 sobre seno de x. E a nossa cotangente de x é igual a 1 sobre a nossa tangente de x, ou simplesmente o nosso cosseno de x dividido pelo nosso seno de x. E aí, um mnemônico para que você possa aprender aquilo que parece seno, ó, tá vendo? Secante, né? Mas na verdade é cosseno, e o que se parece cosseno, na verdade é seno. Só um mnemônico para você estar aí. Essa é a maneira que eu aprendi, pode ser que tenha outras e você conhece. Se você conhecer outras, deixa aqui no comentário para ajudar mais gente nesse mnemônico. Então, nós sabemos então que se trata de 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos a nossa tangente ao quadrado, que malandramente eu já vou colocar como a nossa raiz quadrada de 2 sobre 2. E o quadrado da raiz quadrada de 2 é 2, e o quadrado de 2 é 4, né? E relembrando que, como é ao quadrado, o meu sinal negativo ele vai virar uma coisa positiva, tudo bem? E aí,
eu tenho então que 1 sobre, tá certinho aqui, 1 sobre o cosseno ao quadrado de x é igual a, vou botar aqui como 4 sobre 4, né? 1, facilitar aqui na nossa fração, 4 sobre 4, e 4 mais 2 dá 6 quartos. Tudo bem? Então eu sei que, vou trazer para cá, 6 vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 4. Isso significa, então, que o meu cosseno ao quadrado de x é igual a raiz... Opa, já vou direto, tá? Vou até apagar o 2 aqui. Significa, então, que o meu cosseno de x é igual a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 6 não tem. Vou racionalizar, vou colocar vezes raiz quadrada de 6. Vou chegar à conclusão, então, que se trata de 2 raiz de 6 dividido por 6. Posso simplificar por 2 e chego à conclusão que o meu cosseno de x é raiz de 3, perdão, raiz de 6 sobre 3. E aí eu te faço uma pergunta. Lembra aqui, ó, que o nosso cosseno ele era negativo? E onde é que aparece o meu sinal negativo? Lembra que isso aqui é o quadrado? E quando eu tiro a raiz quadrada, né, que eu já fui bem rápido aqui, ó, eu já passei o 6 para o outro lado, dividindo em 4, e eu já estou tirando as minhas raízes. Só que quando eu tirar a minha raiz quadrada, na verdade, ela é, por exemplo, se eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, então eu tenho que, na verdade, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, meu x é mais ou menos igual a 2. Por quê? 2 ao quadrado dá 4, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, ou seja, eu tenho tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo. Então, quando eu tirei o quadrado, apareceu na verdade, teria que aparecer os sinais aqui, ó, como mais ou menos, e aí eu pulei para poder fazer a análise final, que era o que a gente já tinha chegado à conclusão, de que o meu cosseno tem que ser um valor negativo. Se ele tem que ser um valor negativo, então é só eu colocar um menos aqui e eu já encontrei metade do meu problema, que é o valor do cosseno de x. Para descobrir o valor do seno de x, é simplesmente a gente usa a regra fundamental, que é seno ao quadrado, né, de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E aí você pergunta, Renan, de onde é que você tirou isso? Simples. Se seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu já passei automaticamente o cosseno para o outro lado. Então fica seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então eu vou ter que o meu seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o quadrado, né, do meu cosseno, ou seja, o quadrado de 6 é o próprio 6 e o quadrado de 3 é 9. Então, na verdade, eu também posso pegar esse 1 aqui e deixar como 9 sobre 9 para facilitar as minhas contas. E eu chego à conclusão, então, que o meu... Opa! Deixa eu escrever cosseno. Eu chego à conclusão, então, que o meu seno de x ele é igual a 9 menos 6 dá 3, dividido por 9. Tiro ambas as raízes quadradas, então eu tenho que é raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 dividido por... Tudo bem? Então, está aqui o valor do nosso seno de x, lembrando que ele é um valor positivo. Então, está aqui resolvido as nossas contas. E aí você pergunta, só existe essa maneira? Lembra que eu te falei que existia uma outra maneira da gente estar resolvendo esse problema bem no início do nosso exercício? E era simplesmente eu dizer que a minha tangente de x ela é igual ao meu seno de x dividido pelo meu cosseno de x. E isso daqui vai ser igual ao que eu já estava procurando, que a minha tangente é menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. E eu chego à conclusão, então, de que se eu fizer uma multiplicação cruzada, eu tenho 2 vezes o seno de x, que é igual a menos 2, menos a raiz quadrada de 2, dividido vezes o cosseno de x. E aí, se você lembra desta outra regra fundamental que eu usei aqui, ó, lembrado dela, é só eu fazer uma substituição, onde está seno, né? Eu vou colocar, perdão, primeiro eu vou elevar tudo ao quadrado, ambos os lados, ficar com 4
seno ao quadrado de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. E aí sim eu já tenho condições de substituir o meu seno de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Sendo assim, faço a minha propriedade distributiva, que é 4 menos 4 cosseno ao quadrado de x, que é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Está negativo, passo para o outro lado positivo, então, na verdade, eu tenho 6 cosseno ao quadrado de x igual a 4. Então, na verdade, eu tenho que o meu cosseno ao quadrado de x é igual a 4 sextos. E agora eu te chamo a atenção para isso daqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Esse valor aqui que eu acabei de encontrar, olha ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, eu vou chegar à conclusão que o meu cosseno de x é a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 6, se você preferir assim, ó. Né? Então, eu vou chegar à conclusão de que o meu cosseno de x, já fazendo todos aqueles contas ali de cima, na verdade é menos a raiz quadrada de 6 dividido por 3. Lembrando que, novamente aqui, como eu tirei o quadrado, ó, tá vendo que aqui está o quadrado, eu teria que aparecer aqui com o sinal negativo. Por isso, esse sinal negativo aqui. E aqui, mais uma maneira de eu ter encontrado o valor do meu cosseno de x. Tudo bem? Então, descobrimos aqui duas maneiras de fazer, e você, com o valor do cosseno de x, você também pode voltar lá na nossa relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e também descobrir o mesmo valor para o seno. Se você tem mais uma maneira de fazer, deixe aí nos comentários. É sempre bom a gente conhecer novas maneiras de estar se resolvendo os mesmos problemas de matemática, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Um forte abraço.